de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, eu quero, em primeiro lugar, manifestar a minha solidariedade, o meu apreço e a minha admiração para parlamentares desta casa que são meus companheiros e companheiras de jornadas, de projetos, de lutas, de debates, e que nesta sessão plenária, que já vai caminhando para o seu final, receberam tratamento muito inadequado. Aliás, nós estamos, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, nós estamos numa sessão plenária do Parlamento Fluminense, um plenário que tem como patrono ninguém mais, ninguém menos do que Barbosa Lima Sobrinho. Eu acho fundamental que as nossas divergências, as nossas diferenças, sejam tratadas com clareza, com veemência, com contundência até, no contexto de debates democráticos, mas isso não pode descambar para baixaria, ofensa pessoal, acusações sem fundamentos. Eu quero aqui me solidarizar com o deputado Eliomar Coelho, um brilhante parlamentar desta casa, teve uma trajetória e uma passagem inesquecível como vereador na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, em diferentes mandatos. Hoje me sinto muito bem presidido e liderado pelo Eliomar Coelho na Comissão Permanente de Cultura da Casa. Quero me solidarizar com as deputadas Renata Souza, Mônica Francisco, enfermeira Rejane, porque merecem de mim respeito, admiração pela forma combativa, pela forma contundente, qualificada, preparada com que exercem seus respectivos mandatos na Assembleia Legislativa, e temos estado sempre em lutas comuns, em pautas comuns, em perspectivas comuns de análise e de trabalho na vida pública. Eu quero dizer que o deputado Flávio Serafini, durante a ordem do dia, trouxe alguns elementos que se escoram em dados empíricos, apurados e analisados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado. E esses dados mostraram, e quem diz isso não é o Flávio que produziu o dado, nem eu que repito aqui o dado trazido pelo Flávio. Quem diz isso é uma instituição que nós temos como referência para compilar, analisar e divulgar dados relativos à segurança pública e à violência no estado do Rio de Janeiro, que é o ISP. Tantas vezes chamados por nós em audiências públicas, em debates, se os chamamos, nos convidamos para enriquecer os nossos debates e audiências públicas, porque temos no ISP, ou temos pelo ISP, um reconhecimento de sua qualificação enquanto instituição. E o ISP revelou que no mês de junho tivemos um número menor de homicídios em relação ao mês anterior, ao mês de maio. Eu quero lembrar que, segundo o mesmo ISP, deputado Eliomar Coelho, de 1º de janeiro a 31 de maio, as mortes decorrentes da ação policial no Rio de Janeiro chegaram perto de 150 por mês. Na verdade, nos dados do ISP foram, deputado capitão Paulo Teixeira, 148 por mês. De janeiro a maio, nós tivemos o período mais letal em relação
as operações policiais, gerando uma média de 5 homicídios por dia. Por dia. Isso é uma aberração, e é isso que explica o projeto de 2009 do deputado Gilberto Palmares, hoje modificado, ou na verdade hoje objeto da proposta de modificação apresentada pelo deputado Carlos Mink, porque o que explica a ideia de câmeras nas viaturas policiais é que essa atividade no Rio de Janeiro, de maneira desvirtuada, tem sido extremamente letal. É a vida que está em jogo. E essas câmeras nas viaturas darão, repito o que disse durante a ordem do dia, proteção, deputado capitão Paulo Teixeira, ao bom policial, que eu vou repetir a minha expressão, que eu quero crer que seja a maioria, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Este bom policial, trabalhando e fazendo uso das suas prerrogativas, da sua autoridade, na forma da lei, não tem o que temer, não tem o que temer. Essas câmeras representarão temor, representarão receio para o policial que age como bandido, para o policial que entende que polícia e milícia são sinônimos. Para este, sim, a câmera vai causar incômodo. Para este, sim, a câmera vai causar algum tipo de transtorno. Policiais como o Adriano da Nóbrega, por exemplo, homenageado na Assembleia Legislativa pelo então deputado Flávio Bolsonaro, que teve sua mãe e sua esposa nomeadas no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, que depois se revelou, hoje todos sabemos, uma das lideranças de uma das principais organizações criminosas em funcionamento, em atividade no Rio de Janeiro, o chamado escritório do crime. Para este tipo de policial, a câmera vai ser um horror. Mas para os homens e mulheres dignos, que fazem um trabalho difícil, arriscado, tenso, perigoso, mas que fazem esse trabalho com o rigor devido, mas na forma da lei, para este não haverá problema algum. Então, assim, é estranho que tanto se tema as câmeras nas viaturas policiais. Então, esse é um elemento que eu queria trazer aqui para a gente, para compartilhar um pouco essas reflexões, algumas desencontradas. Tem deputado que chega a fazer até julgamento de filiação partidária de uns e de outros. Imagina, o deputado Luiz Paulo assumir a tribuna do Parlamento Fluminense para avaliar quem está melhor ou quem está pior filiado, quem está com a filiação adequada ou quem não está com a filiação ao partido adequado. Ora, isto não é debate político, isto não é debate qualificado. O Parlamento Fluminense não é botequim, onde a gente joga a conversa fora, onde a gente não tem compromisso com o que fala, toca em qualquer assunto, especula, enfim, aqui não, aqui não. São quase 17 milhões de pessoas vivendo no estado do Rio de Janeiro e somos apenas 70. É um privilégio, mas é muita responsabilidade. De vez em quando eu penso nisso. Apenas 70 pessoas podem estar onde nós estamos hoje, entre 17 milhões. Então não é para fanfarronice. Não é para fanfarronice. Uma coisa é divergir, uma coisa é ter um argumento contrário e apresentar esse argumento com a força do discurso, com a contundência de suas convicções. Quanto a isso, não há problema. Uma outra coisa é, por exemplo, insistir na tese tão envelhecida e absurdamente envelhecida, que é a tese da criminalização, da estigmatização da pobreza, de quem vem da pobreza. Como se fez aqui, hoje, em relação às deputadas Mônica Francisco e Renata Souza, que são filhas da favela, sim, e qual é o problema? Ao contrário, né? Que percurso de combatente tiveram essas mulheres para, saindo de onde saíram, partindo de onde partiram, chegar ao Parlamento Fluminense, como nós, como iguais nós, do Parlamento Fluminense, chegaram pelo voto popular, tem um voto, como cada um aqui tem apenas um voto,
Então, eu queria retomar esse debate na expectativa de que a gente possa explicitar as nossas diferenças e divergências nos debates, mas num outro padrão. Não é possível que não sejamos capazes. Acusações, ilações, fanfarronices, estigmatizações, isso não qualifica o parlamento fluminense, isso não nos eleva, isso não nos engrandece. Explicitar diferenças nos engrandece, que aí a sociedade vai compreender quem defende que pauta, quem defende que tema, com a perspectiva de A, de B, de C, isso sim é útil. Agora, esse jogo de acusações, esse jogo de insinuações, de ilações e de agressões, isso não nos leva a lugar nenhum, isso desmerece, inclusive, um esforço enorme. Hoje aqui foi registrada a marca de 200 sessões plenárias durante a pandemia. Sabe lá o que é isso? Eu já perdi um número, mas é mais de uma centena de leis sancionadas desde que começou a pandemia, em março, em meados de março. Então, assim, é isso que engrandece o parlamento. Então, eu queria concluir a minha manifestação aqui, elogiando o deputado Carlos Pinto pelo esforço que faz, buscando aprimorar a lei do deputado Gilberto Palmares, que já representou uma boa contribuição a seu tempo, no ano de 2009. E lembrando, o foco é a atividade policial, porque é esta atividade que tem sido muito letal. E há algum problema aí, não é possível. Não é possível que a polícia esteja envolvida em tantas mortes, tanto como responsável por essas mortes, tanto quanto como vítima dessas mortes. Isso não é normal, isso não é usual, isso não é natural. Os números do Brasil, os números do Rio de Janeiro, só tem paralelo em situações de guerra aberta, de guerra civil, enfim. Então, por mais que seja grave o caso da violência no Rio de Janeiro, e é gravíssimo, uma cidade muito violenta, a polícia só joga mais lenha nessa fogueira, agindo como tem agido, como indicam os números. Então, por isso que esta atividade, por ser tão letal, é objeto desse tipo de projeto. Mas eu repito, o bom policial não tem o que temer. Ao contrário, terá os registros em vídeo, em áudio e vídeo, em seu favor, toda vez que houver uma controvérsia, toda vez que houver um conflito, toda vez que o contraditório tiver que emergir, ele terá em seu favor essas imagens, esses áudios. Apenas o bandido, travestido de policial, apenas o miliciano, fantasiado de policial, este sim terá muito a temer, e é estranho, é realmente estranho que isso não seja tão claramente compreendido, que se invoque até alguma vontade de perseguir quem quer que seja. Não há perseguição. Aqui se fala com respeito às nossas polícias. Aqui se fala com respeito a quadros do maior valor que trabalham em ambas. Agora, não se aceita como comum, como natural, como trivial, como tranquilo, que o policial se alinhe e se nivele com o bandido, com o criminoso, com o delinquente. Isso da polícia. A polícia representa o Estado. A polícia representa o Estado. E o Estado não age na lógica do olho por olho, deputado, dente por dente. Essa não é a lógica do Estado, essa não é a lógica do poder público, e essa não pode ser também a lógica da polícia. Enfim, por isso eu queria fazer essa manifestação e, novamente, me solidarizar e manifestar o meu apreço, a minha admiração pelos companheiros deputados desta casa, Eliomar Coelho, enfermeira Rejane, Renata Souza e Mônica Francisco, com quem me alinho e me associo com muito orgulho em tantas lutas em defesa, creio, das melhores causas do povo do Estado do Rio de Janeiro. Concedo agora a palavra ao nobre deputado